Hoje, lá em Davos, o mundo viu o anúncio de uma iniciativa que pode, olha, simplesmente redefinir o poder global como a gente conhece. Foi revelada uma nova estrutura com ambições que desafiam de frente a ordem que está aí há mais de 80 anos. E essa foi a frase de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial. Uma declaração, assim, super ousada, que já dá o tom do que a gente vai analisar agora. A ambição por trás disso é, para dizer o mínimo, histórica. Então, a pergunta principal que guia nossa análise é essa. O que é exatamente esse tal de Conselho de Paz? Porque ele foi apresentado no começo como uma solução para um conflito específico, mas a sua verdadeira natureza, o seu escopo, parecem ser muito, mas muito maiores. Vamos começar pelo lugar onde tudo isso foi oficializado. Bem no meio da elite global em Davos, uma entidade nova e bem poderosa entrou em cena, e ela foi toda projetada para operar fora das estruturas diplomáticas que a gente já conhece. E aqui a rivalidade fica, assim, escancarada. De um lado temos as Nações Unidas, com seu logo azul, foco global, e do outro, o Conselho de Paz. O visual já diz tudo, um brasão dourado com os Estados Unidos no centro, e uma estrutura que não é baseada no direito internacional, e sim numa carta privada, ou seja, é uma afronta direta a todo o sistema. E aqui está a motivação pessoal por trás de tudo. Com essa frase, Trump basicamente sinaliza que, na visão dele, o sistema que existe hoje falhou e que, por isso, é preciso criar uma alternativa. Uma alternativa, claro, moldada à sua imagem. Agora, vamos tentar entender a origem disso, o que revela uma estratégia bem interessante. O que começou como uma proposta focada em Gaza, muito rapidamente se transformou em algo com um mandato global, quase uma tática de isca e troca, sabe? Essa linha do tempo mostra bem a evolução. Em setembro, a ideia era um comitê temporário para Gaza, que chegou a ter o aval da ONU em novembro, mas de repente, em janeiro, o que foi assinado em Davos era uma instituição global e permanente. A transformação foi muito rápida e, segundo os críticos, bem pouco transparente. Olha, a estrutura desse conselho é diferente de tudo o que a gente já viu na diplomacia moderna. A lógica parece ser basicamente pagar para participar. Um modelo de clube bem exclusivo para as nações. A governança é uma verdadeira pirâmide de poder. Lá no topo, um presidente vitalício, Donald Trump, com autoridade absoluta. Logo abaixo, um conselho principal para chefes de Estado, um conselho executivo com seus aliados de confiança. E por fim, a estrutura operacional para Gaza. É uma hierarquia super clara e centralizada. $1 bilhão. É isso mesmo. $1 bilhão. Esse é o preço que um país precisa para garantir um assento permanente no conselho principal. Aqui, a diplomacia se torna literalmente uma transação financeira, preto no branco. E a criação desse conselho está, claro, traçando novas linhas no mapa geopolítico global. Vamos ver agora quem está dentro e quem está firmemente do lado de fora desse novo clube. A lista de membros fundadores é bem diversa, na verdade. De um lado, potências árabes que buscam uma solução pragmática para Gaza e uma linha direta com Washington. De outro, líderes ideologicamente alinhados, como Milei da Argentina e Orbán da Hungria, que veem nessa iniciativa uma consolidação de uma nova ordem mundial. Em forte contraste, os principais aliados europeus formaram uma espécie de bloco de resistência. França, Reino Unido, Alemanha e outros expressaram preocupações bem profundas. O argumento é que o Conselho tenta passar por cima da ONU e que a presença de figuras como Vladimir Putin num conselho de paz é, bom, no mínimo problemática. E aí é que está o ponto crucial. A diplomacia aqui não se baseia só em convites. A recusa tem consequências. Ameaças de tarifas de 200% sobre produtos franceses mostram que a adesão pode ser forçada, por meio de pressão econômica mesmo. Voltando ao foco inicial, a narrativa agora volta para Gaza, que é o primeiro grande teste do Conselho. É o laboratório onde esse novo modelo de governança, baseado em poder econômico e força, vai ser colocado em prática pela primeira vez. Essa citação do Jared Kushner é muito reveladora. A visão para Gaza parece ser menos uma solução política de autodeterminação e mais um projeto gigantesco de redesenvolvimento imobiliário
imobiliário, financiado por investidores internacionais. E para garantir a segurança desse ambiente de investimento, foi criada a Força de Estabilização Internacional, a ISF. E diferente das forças de paz da ONU, o mandato dela não é de neutralidade. Pelo contrário, é um mandato agressivo, focado em desarmamento e operações de contra-insurgência. É a filosofia da paz imposta. E a governança local? Bom, ela ficaria a cargo de um comitê de tecnocratas palestinos, o tal de NCAG. Eles seriam responsáveis pela administração de serviços básicos, como água e eletricidade, mas as fontes deixam claro, eles não teriam poder político real. A autoridade final seria sempre do Conselho de Paz. E assim a gente chega na parte final, onde todos os pontos se conectam. Aqui vamos analisar as implicações de longo prazo dessa nova ordem mundial, em que a paz e a influência são abertamente negociadas. A conclusão central de tudo isso é clara. Estamos vendo uma transição de um sistema baseado em leis e princípios universais para um modelo transacional, onde o poder é exercido por quem tem mais dinheiro e mais influência pessoal. Simples assim. Resumindo, o centro de gravidade da governança global está mudando de lugar. Está saindo dos salões diplomáticos de Genebra e Nova York e entrando nos fóruns econômicos de Davos e nos resorts privados da Flórida. É uma mudança simbólica, mas profundamente significativa. E a gente termina com uma questão para reflexão. Se a paz pode ser comprada e vendida, se a soberania vira um ativo negociável e se a segurança é garantida por quem paga mais, o que isso significa para os próprios valores de paz e de justiça? As consequências desse novo mundo estão só começando a aparecer.